Galera, a gente vai dar continuidade agora eu quero falar com vocês a respeito de energia térmica, a respeito de calor, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, toda vez que a gente pega um determinado corpo, esse corpo ele vai ser sempre constituído de moléculas e, consequentemente, essas moléculas vão ser constituídas de átomos, beleza? E eu quero que vocês entendam uma coisa, que por menor que seja a temperatura de um corpo, as moléculas, os átomos que compõem esse corpo, sempre vão estar em movimento. Mesmo que eu considere um objeto que esteja em zero absoluto, certo? As moléculas elas não precisam necessariamente estar se movimentando através do corpo ou no corpo. Mas, se eu tiver um corpo em zero absoluto, que é o que a gente considera como sendo uma morte térmica, a mecânica quântica ela já provou que por menor que seja a temperatura de um corpo, no mínimo as partículas vão estar vibrando em torno de uma posição de equilíbrio. Beleza? Então isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Não existe um corpo, um objeto, uma molécula, um átomo que esteja parada, que esteja em repouso. Mesmo que eu tenha um corpo em zero absoluto, vai haver movimentação. E essa movimentação ela vai acontecer, por exemplo, em torno da posição de equilíbrio. Beleza? Galerinha, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que essa energia térmica ela está também associada com a energia cinética das moléculas que compõem o corpo. Ou seja, quanto maior for a energia térmica dessas moléculas, maior vai ser a energia cinética dessas moléculas, ou seja, maior vai ser o grau de movimentação das moléculas dos átomos que compõem esse corpo. Belezinha? Galerinha, vamos pegar como exemplo então vamos pegar uma vasilha de água. Eu vou pegar essa vasilha de água e vou colocar ela no fogo. Quando eu colocar essa vasilha de água no fogo, o que vai acontecer com a água que está dentro da vasilha? Ela, consequentemente, ela vai aquecer, ou seja, vai ocorrer um aumento na temperatura desse corpo. Esse aumento na temperatura está justamente associado com o aumento de energia que as moléculas de água vão ocorrer. Então, quando eu forneço calor para um determinado objeto, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a temperatura desse objeto aumente. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o grau de energia, certo? Se eu pegar essa água, por exemplo, e colocar ela num congelador, o que vai acontecer com as moléculas de água? Elas vão diminuir o seu grau de vibração. Ou seja, quando eu pego essa vasilha de água e coloco ela no congelador, eu diminuo o grau de agitação das moléculas que compõem essa água e ela diminui a sua temperatura. Então, quando eu forneço calor, eu aumento a energia de um corpo e quando eu retiro o calor, eu diminuo a energia desse corpo. E é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Ou seja, a energia e a temperatura elas são grandezas físicas relacionadas. Se a temperatura aumenta, a energia aumenta. Se a temperatura diminui, a energia vai diminuir. O que é diferente do que a gente chama de conceito de calor, e é o que eu vou definir com vocês. Galerinha, a gente pode fazer uma associação disso tudo que eu estou falando com vocês, levando em consideração que temperatura ela é uma grandeza o quê? Macroscópica. Então, ou seja, quando eu falo que um determinado objeto está quente ou que esse objeto está frio, eu estou levando em consideração esse quente e frio como sendo uma grandeza o quê? Macroscópica. Porque eu só consigo perceber se um objeto está quente ou se o objeto está frio se eu colocar a mão, por exemplo, através do tato. Beleza? Então, se eu coloco a mão num objeto quente, eu percebo que ele está quente. Então, eu digo, esse objeto está quente. Se eu pego, por exemplo, algo gelado no congelador, eu vou falar que esse objeto está frio, que ele está gelado. E eu só consigo perceber esse quente e esse frio por causa do sentido tato. Beleza? Agora, quando eu analiso esse quente e esse frio do ponto de vista microscópico, eu não posso mais falar quente ou frio. Então eu digo que esse corpo ele possui um alto grau de agitação molecular ou um baixo grau de agitação molecular. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Dentro da termologia, a gente vai ter sempre dois conceitos. O conceito do ponto de vista macroscópico, que é aquilo que a gente consegue perceber através do nosso tato, e o microscópico, que é aquilo que a gente não consegue perceber através dos nossos sentidos. Beleza? Se eu pegar essa caneta
colocar essa caneta no fogo e colocar a mão nela, eu vou dizer que ela está quente. Essa expressão quente significa dizer que eu estou tratando essa caneta como um objeto termodinâmico macroscópico. Agora, quando eu olho para dentro dessa caneta e vejo o grau de agitação das moléculas que compõem essa caneta, eu estou tratando essa caneta como um objeto termodinâmico microscópico. Então a energia é micro e a temperatura é macro. Belezinha? Galerinha, mas isso tudo que eu estou falando com vocês está associado também a uma única grandeza física, que é o que nós chamamos de calor. Então o que é calor? Calor é simplesmente uma forma de energia. Então, ou seja, se eu pego um determinado objeto que está frio e forneço calor para esse objeto, ou seja, transfiro o calor para esse objeto, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a energia para esse objeto. Certo? Calor, ele é simplesmente uma forma de energia. Então, quando eu digo que um objeto ganhou calor, significa dizer que eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo. Se esse corpo perder calor, significa dizer que ele está diminuindo o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo. Ou seja, quando eu forneço calor, eu estou fornecendo energia, o que vai aumentar o grau de agitação molecular de um corpo, consequentemente vai aumentar a temperatura desse corpo, e quando eu retiro o calor, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo, então eu estou diminuindo a temperatura desse corpo. Então vocês precisam entender que calor ele é uma forma de energia, o que não tem nada a ver com a temperatura. A temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas, dos átomos que compõem esse corpo. Calor, ela é uma forma de energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa é a definição do nosso conceito de calor. Então, se alguém perguntar para vocês, galerinha, se calor e temperatura são grandezas físicas diferentes, você vai dizer que sim, calor e temperatura são grandezas físicas completamente diferentes. A temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem o corpo, e o calor está associado ao nível de energia que essas moléculas têm. Tá? Então a gente vai definir o seguinte: calor ele é simplesmente uma forma de energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Beleza? Galerinha, para a gente finalizar essa parte de energia, o que a gente precisa entender? Se calor é energia, então a unidade de medida que a gente tem para calor é o quê? Joule. Joule é a minha unidade de medida. Certo ou não? Para energia, para calor. Só que isso é uma unidade que nós chamamos de unidade no sistema internacional. Dentro de termologia, dentro de termodinâmica, a gente estuda, além das unidades no sistema internacional, nós utilizamos uma unidade que nós chamamos de unidade prática. Então, calor, além de poder ser dado em joule, que é sistema internacional, eu posso definir o calor como em calorias, que é uma unidade prática. Beleza? E para isso é importante que vocês entendam essa relação. É importante que vocês entendam que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, se eu quiser transformar de calorias para joule ou de joules para calorias, eu vou ter que levar em consideração essa relação, que uma caloria equivale a 4,18 joules. Aí é só fazer uma regra de 3. Beleza?